Muito bem. A nossa aula hoje é uma parte da geometria plana. A gente vai estudar o perímetro das figuras geométricas. Como é que a gente determina e o que é o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura geométrica é a soma das medidas dos lados da figura, correto? Então, perímetro nada mais é do que a soma da medida dos lados da figura. Então, seja que figura for, exemplo, eu tenho aqui um que eu chamo de quadrado. O que é o quadrado? É uma figura geométrica onde os quatro lados têm a mesma medida. Então, eu tenho aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L e aqui vale L. Quer dizer, todos têm a mesma medida. Esse é um quadrado, tá? O perímetro desse quadrado, ele é igual a L mais L mais L mais L. São quatro lados, tá vendo? Então, é esse, mais esse, mais esse e mais esse. Então, para me determinar o perímetro, eu somo os quatro lados. Se eu somar L mais L mais L mais L, eu terei 4 L's, que é a soma das medidas. Se você, por exemplo, der o valor de L de 2 centímetros, então eu sei que cada lado desse vale 2 centímetros, correto? Então, para me determinar o perímetro, o que eu faço? O perímetro vai ser igual a 2 mais 2 mais 2 e mais 2, que é igual a 4 vezes 2. E 4 vezes 2 é igual a 8 centímetros. Significa que se eu der a volta no quadrado, a distância percorrida vai ser igual a 8 centímetros. Isso vale para qualquer figura. Outro exemplo. Esse aqui seria o primeiro exemplo. Segundo, eu tenho um triângulo. Por exemplo, esse triângulo aqui. Então, nesse triângulo aqui, eu tenho que esse lado aqui, por exemplo, vale 10 centímetros. Esse lado vale 5 centímetros. E esse lado aqui vale 8 centímetros. Então, eu quero determinar o perímetro dessa figura. O que eu faço? Perímetro é igual a... Eu tenho aqui a soma das medidas dos lados. Então, vou somar os três lados. 10 centímetros mais 8 centímetros mais 5 centímetros. Então, o perímetro vai ser igual a 18 mais 5, 23 centímetros. Esse é o perímetro dessa figura. E assim por diante, qualquer figura que eu tiver, que eu quiser determinar o perímetro, basta eu somar as medidas dos lados. Tudo bem? Então, vamos ver um exercício de perímetro. Vamos ver um exercício onde eu vou aplicar essa teoria de perímetro. Vamos pegar um exercício aqui. O exercício é o seguinte. Vamos pensar aqui. Exercício 3. Um fazendeiro quer cercar a sua fazenda
usando três camadas de arame. Sabendo que a sua fazenda tem formato retangular cujas medidas são 200 metros e 80 metros. Quanto ele irá gastar de arame? Então, olha lá, eu sei que o formato da fazenda é retangular, então é um retângulo. Lados paralelos, o que é o retângulo? É uma figura cujos lados paralelos têm a mesma medida. Então, quer dizer, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Muito bem. Como ele falou lá que é 280, então aqui é 200 metros, que é o tamanho maior, né? Aqui também é 200 metros. E aqui é 80 metros. E aqui é 80 metros. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o perímetro que eu vou usar para cercar essa fazenda. Então, o perímetro aqui vai ser igual a 200 mais 200 mais 80 mais 80. Então, aqui dá 400 mais 160 dá 560 metros. A pergunta é, ele vai fazer a cerca usando 3 camadas de arame. Então, seriam 3 fios de arame. Muito bem. Então, como o perímetro é 560, ele vai gastar X, que é igual a 3 camadas. Então, cada camada é 560 metros. Então, vai ficar 3 vezes 560 metros. Certo? Significa que eu tenho 1.680 metros de arame. Muito bem. Então, por aí vocês têm um exemplo de o que é determinar o perímetro de uma figura. A partir da figura dada, a gente pega os lados e soma o contorno. É como se você desse uma volta na figura. Tá? De acordo com o que você quer, no caso aqui ele queria cercar a fazenda com 3 fios de arame, eu multipliquei o perímetro por 3, eu determinei a quantidade de arame que ele iria utilizar. Ok?